Olá, meu querido, olá, minha querida, como vai? Tudo bem? Eu tenho algo aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês e gostaria que você que fosse entrando aí para esse diálogo, para esse bate-papo, para essa conversa nossa aqui, eu gostaria de fazer uma leitura hoje de um texto de Marcos no capítulo 4, tá bom? E aí eu quero convidar você para ficar aí comigo um pouquinho, ficar comigo alguns minutos para a gente falar um pouco a respeito desse texto que ele é lindo, maravilhoso, com conteúdo muito bom. E aí eu convido você para a gente trocar ideia aqui, né? Falar um pouquinho a respeito disso, para a gente compreender aqui um pouquinho a respeito desse texto. Exatamente, esse texto nos trará e nos trará uma elucidação de algo que é muito importante para a nossa compreensão quanto homens, quanto seres humanos, diante de uma fé que vivemos, né? A fé prática, na verdade. Gostaria de falar com vocês um pouco sobre esta fé prática. E aí, você que está passando por aí, não saia tão rápido para gente combinar, para gente dialogar, para gente discordar o ponto de vista que você tem acerca da palavra, tá bom? Então esse vídeo vai ficar aí para que você possa assistir posteriormente, fazer seu comentário contra, a favor, o que você concorda ou discorda, né? Cadê as pessoas que estão conectadas comigo nessa hora? Onde é que estão aí? Já pode ir aparecendo para a gente poder bater esse papo legal, né, nessa conversa legal aqui a respeito desse texto que é maravilhoso, tá bom? Então veja só, o texto hoje é de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 ao versículo de número 38, onde nos diz assim o texto bíblico. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para a outra banda. E ele, deixando a multidão, e o levara consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá de que perecemos? Vamos continuar um pouquinho até o versículo 41? De que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E dizia uns para os outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amados, queridos, observem que o texto em que acabei de ler mostra que Jesus estava pregando e que nos indica, se estar aqui na íntegra, Jesus estar ali falando para os seus discípulos a respeito de várias coisas. Jesus estar ali na praia, onde ele está, conversando com seus discípulos. Ele traz a respeito da parábola do semeador, ele delinha sobre a parábola das candeias, ele delinha sobre a parábola do grão de mostarda,
E então diz que Jesus convida os seus discípulos para irem para um outro lugar. E disse que ele despede da multidão e vai para um outro lugar. Entra no barco e diz que segue ele outros barquinhos. É interessante isso. Outros barquinhos o seguia. Jesus entra num barco com os discípulos e outros barquinhos, né, o seguem, outros barcos seguem. Estamos falando de um barco de pesca de aproximadamente 2,5 metros, 2,80 metros de comprimento, 8 metros, na verdade, 8,80 metros de comprimento por 2 e pouco, 2,5 de largura. Então era um barco de pesca que Pedro, Tiago, João, Filipe, esses discípulos sabiam muito bem em que barco eles estavam atravessando, em que barcos eles estavam indo. Mas diz que este barco que levava Jesus e os seus apóstolos era seguido por outros barquinhos, certamente barcos menores, que certamente não eram barco de pesca. Ora, estar eles já bem aprofundado nesse mar, na verdade não é o mar, é o lago de Tiberíades. E esse barco, esse pequeno lago, ou esse grande lago, vamos colocar assim, ele tem aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Imagina que ele já estava pelo meio disso. Esse lago, ele é cercado por montanhas na região da Judeia, da Galileia, aquela região. Cercado por montanhas. Pedro sabia exatamente que ali, certamente, os ventos desdobrariam pelo vale, que certamente com força sobre as águas, a ponto de eles passarem por alguns momentos de águas revoltas. Mas Pedro, João e outros discípulos sabiam exatamente lidar com uma situação muito parecida com esta. Então, eles estão no seu barco com Jesus, que está dormindo no barco do cansaço do dia a dia, da jornada de ensino, dos trabalhos de libertação, de cura, de milagres que Jesus fazia por onde ele passava. Porém, Jesus agora cansado está dormindo na polpa do barco. Observe que Jesus ele está dormindo na polpa do barco. E é interessante quando a gente olha, porque no verso 37 diz que levantou um grande temporal. Problemas aqui. Um grande problema se levantou para aqueles pescadores. Porque um temporal, para quem está nas águas de um barco, levanta um temporal, é um grande problema, esse temporal de chuva e de vento. Porque o vento desgoverna, desestabiliza o barco. E as ondas bravias enchem o barco de água. Então ele estava diante de um grande problema. Observe aqui a palavra problema. Talvez você tenha enfrentado muitos problemas no seu dia a dia. Problemas como familiar, financeiro, conjugal, né? Seu filho, seu esposo, sua esposa, sua empresa, seu negócio, seus amigos, na igreja, ministério. De repente você tem enfrentado grandes problemas. Mas diz que os problemas, ou seja, as ondas eram tão grandes, no versículo 37, que cobria por cima deles, envolvendo. Olha só, as ondas cobria eles, as ondas envolvia os discípulos, o barco, ou seja, cobria, né? Envolvia, ou seja, cobria, as ondas eram grandes que cobriam o barco, cobriam eles. Agora você imagina, você está dentro de uma canoa que tem um pequeno buraco e
vaza água de dentro do rio, de dentro do lago, para dentro da sua canoa. E você é um pequeno furo e você está lá tentando tirar a água. De tempo em tempo você tem que tirar a água. Por que você tem que tirar a água? Com medo do barco, com medo do barco vir afundar com você. Não é verdade? Então, qual é a intenção? Tirar a água do barco. E diz que os discípulos, as ondas vinham que cobria o barco e cobria eles. E eles começam a tirar a água, eles têm que tirar a água desse barco. E certamente ali eles tinham os recipientes, né, as vasilhas, para tirar a água do barco. Só que eles não davam conta de tirar a água do barco, porque era muito. Eles tiravam um pouquinho, a onda vinha, cobria todo o barco, enchia o barco de água novamente. Mas observa uma coisa, diz que enchia o barco de água. Então, quando o barco enchia de água, ou seja, está cheio, não ter espaço. E aqui, observe que muitas vezes nas nossas vidas nós falamos, meu Deus, eu estou cheio de problema. Os problemas me invadiram, os problemas estão me cobrindo, eu não estou dando conta, são muitos. Então, aqui esse texto nos traz uma grande lição. As águas soprada pelos ventos, a tempestade, estava cobrindo eles e o barco estava ficando cheio. Por mais que eles tentavam tirar as águas, né, com as vasilhas, com os recipientes que eles tinham, ainda assim eles não estavam dando conta. Por que eles não estavam dando conta? Porque eles vão clamar a socorro. Então eu imagino que ali tinha, enquanto alguns, né, posso dizer assim, estavam ali apressadamente tentando esvaziar a água que havia dentro do barco, trazida pelas bravas ondas, alguém se levantou dali e disse, eu vou chamar Jesus, eu vou chamar o mestre, eu vou acordar Jesus que está dormindo. Aonde? Ele está dormindo na polpa do barco. Versículo número 38 diz que Jesus está dormindo na polpa. Polpa. Querido, não sei se você conhece um barco, não sei se você já esteve dentro do barco, mas o comando do barco é a polpa. Tem duas extremidades no barco. A proa, que é a ponta, o bico, né, da canoa ou do barco, e a polpa. A polpa é a parte inferior. Na polpa do barco é onde está o comando. A polpa do barco é onde está a tração. Na polpa do barco é onde está a força que faz com que o barco ande sobre as águas. Na polpa do barco é onde está o controle, a direção, o volante, né? O timão do barco. É ali aonde a pessoa que está operando está controlando, dando direção do barco. Onde era que Jesus estava dormindo? Na polpa. E aqui eu quero chamar a sua atenção, a sua reflexão. Jesus não estava em nenhum outro lugar do barco. Jesus estava onde? Na polpa. Não era na proa, era na polpa. A polpa é lugar de direção, lugar de controle. É lugar de tração, é lugar de força. E aí os discípulos, um daqueles discípulos vai até Jesus e desperta-o dizendo, mestre, não vê que vamos perecer? Acorda Jesus e desperta, não vê que nós vamos perecer? Queridos, Jesus levanta dali imediatamente ou tranquilamente e direciona aos discípulos, né? Direciona para atender o chamado deles, e diz àqueles discípulos, né, eles voltam para aquelas ondas, ele olha para a fúria do mar e ele dá duas ordens para os ventos e para as fúrias, ou para a fúria da água. Qual era o comando que Jesus dá àquele vento, né? Ele diz então para o vento, para as ondas, para o vento. Primeiro ele se direciona ao vento, né? Cala-te,
repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, e disse: quieta, vento. Dois comandos. Né? Acalma-te, ondas, né? É o comando que Jesus está dando aqui para as ondas. Né? Aquieta-te, fica quieta a onda. E disse ao vento: aquieta-te, acalma e aquieta-te. Observe que ele dá dois comandos. Um para acalmar e outro para as ondas acalmar e para aquietar o vento. E em seguida, ele se dirige aos discípulos e faz duas perguntas. Quais são as duas perguntas? Primeira é: por que sois tão tímidos? E a segunda é: não tendes fé? E aqui, querido, eu quero abrir um parêntese para falar com você que certamente tem Cristo na sua vida, tem Cristo no seu coração, que certamente tem fé, mas o vento tem soprado bravamente contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu casamento, contra os seus filhos, contra a sua vida financeira, contra o seu ministério. E com isso, a fúria do vento tem soprado ondas gigantescas, a ponto de te cobrir, a ponto de te sufocar, a ponto de te deixar em você angústias, tristeza, frustração. E você diz: meu Deus, eu estou cheio de problema. Olha aí, o barco estava cheio, o barco estava inundado. As ondas, os problemas estavam no barco. Eu quero dizer que o barco aqui é a sua vida. A sua vida é o barco. O vento são os levantes do inimigo. As ondas aqui são os problemas que têm inundado, têm enchido a sua vida, a ponto de querer te neutralizar. Observe, eu falei querer te neutralizar, mas não vai te neutralizar. Por quê? Porque Jesus, a sua vida é o barco. Você é este barco. E Cristo, por mais que você tenha orado, não tenha respondido a sua oração, por mais que você tenha clamado, não tenha respondido a sua oração, por mais que você tenha jejuado, mas de repente você não viu a resposta da sua oração, talvez você tenha feito penitências, não sei, mas o problema continua, as ondas continuam bravia, o seu barco está à deriva e você está dizendo: meu Deus, eu não vou aguentar tudo isso. Amado, presta atenção no que eu vou dizer. Talvez o mar ainda esteja furioso, talvez as ondas estejam bravias, mas Cristo está na polpa. Cristo está na polpa do barco, está na polpa, na direção, no comando da sua vida. Por mais que você não está vendo nenhuma resposta, você está aí tentando tirar as águas, você está tentando esvaziar tudo isso, não tem conseguido. Você diz: meu Deus, o Senhor esqueceu de mim, será que o Senhor não me vê sofrendo tudo isso? Eu quero dizer, talvez Cristo esteja dormindo, mas não se preocupe, Ele está na polpa, Ele está no controle, Ele está na direção, querido, da sua vida. Que coisa maravilhosa! Ele está na direção da sua vida, Ele está no controle da sua família, Ele está no centro da sua vida, é Ele que está dando direção a você, por isso que você ainda não naufragou, por isso que você ainda não pereceu, por isso que você ainda não morreu. Eu quero, nessa hora, aqui dizer a você: os ventos estão bravos, a tempestade tem levantado com fúria, mas escute, Jesus está na polpa do seu barco. Jesus está na polpa da sua vida. Está na direção. Ele está no controle. Ele é a força. Entende o que eu estou falando? Você está entendendo que o que eu estou falando através da palavra, a iluminação da revelação da palavra de Deus para a sua vida?
Talvez você está enfrentando um problema que você diz, meu Deus, eu não aguento mais. Meu barco parece que vai afundar, minha vida parece que vai acabar. Talvez você esteja pensando em tirar a sua própria vida. Talvez você anda desgostosa da sua vida em decorrência de tudo isso que vem acontecendo. Quero mandar um beijo aí, um abraço à minha amiga Zefinha Nogueira. Que Deus abençoe. Obrigado por estar assistindo. Compartilhe com seus amigos para que alcance outras pessoas. Volte para mim aqui, olha para mim. Deus, Jesus Cristo está no controle da sua vida. Jesus Cristo está no controle da sua empresa. Jesus Cristo está no controle do seu casamento. Jesus Cristo está no controle da vida dos seus filhos. Talvez esteja uma bagunça, não te obedece, não te responde. Você já colocou sua vida seus filhos diante de Deus? Acredite. Por conta de um pedido seu, do clamor seu como mãe ou como pai, Deus vai resgatar seu filho, Deus vai resgatar sua filha, Deus vai resgatar tudo aquilo que o vento tem soprado, talvez para longe de você. Tudo aquilo que as ondas têm vindo com força, com ímpeto, de forma impetuosa, sem dó, sem piedade. Ainda que alguém se levantou contra você, sem dó, sem piedade. Ainda que alguém tenta destruir a sua vida, eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Jesus está no centro da sua vida, está na polpa. A polpa é lugar de controle. A polpa é lugar de direção. A polpa é lugar de comando. Nádia Maia, obrigado pelo carinho, obrigado por estar ligado conosco. Deus não esqueceu de você. Deus não abandonou você. Deus está no barco com você. Essas ondas, esses problemas que têm se levantado, o diabo pode até tentar contra a sua vida. Você imagina que o texto que nós citamos, os barquinhos que seguiram a Jesus, seguiu o barco que Jesus estava, parece não ter sofrido nada. Por quê? Porque não narra, o texto não fala dos outros barquinhos que seguiam Jesus, mas apenas no barco que estavam os discípulos e Jesus, com Jesus. Observe uma coisa, presta atenção em algo que eu quero te dizer. Quando a gente começa a tomar posição na vida, quando a gente começa a tomar direção na vida, quando a gente busca acertar na vida, quando a gente está buscando o melhor para a gente, quando a gente começa a buscar a presença de Deus, os ensinos do Senhor, aí a fúria do inimigo se levanta. Por quê? Porque Satanás ele não quer que você conheça a verdade, ele não quer que você chegue do outro lado, ele não quer que você atravesse para outra margem. Jesus queria ir para outra margem com seus discípulos. Os discípulos queriam ir para outra margem a fim de poder descansar, a fim de poder ter uma tranquilidade depois de dias exaustivos da caminhada. Tudo que os discípulos queriam era sossego, era descanso, era estar com o mestre assossegado num lugar. Acha que Satanás se deu por satisfeito com isso? Não. Foi soprar os ventos. Viramundo. O demônio chamado de viramundo é aquele que causa as tormentas na vida das pessoas, que agita os ventos, que causa as tempestades. Então ali, esse vento parece bater apenas no barco que estavam Jesus e seus discípulos. Porque Jesus e os discípulos queriam chegar na outra margem, queriam chegar do outro lado, queriam estar do outro lado. E se você continuar lendo, tinha um propósito, Jesus ir para o outro lado. Jesus ia para um lugar, para a terra dos Gadarenos, para a aldeia dos Gadarenos. Satanás sabia que lá do outro lado Jesus ia ter uma grande vitória. Os discípulos iam ter uma grande vitória. Era lá do outro lado
Ou foi ainda do outro lado que Jesus expulsa demônios daquele jovem gadareno, que quebrava correntes, que andava nu, que os seus pais não sabiam mais o que fazer com ele? Deixa eu falar algo para você. Do outro lado, essa tempestade que você está passando é uma passagem. Isso aí é uma passagem. Você vai chegar do outro lado. E quando chegar do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. E Satanás sabe que lá do outro lado você vai ter vitória. Lá do outro lado dessa tempestade é onde você vai cantar o hino da vitória e dizer assim: obrigado, Deus, porque o Senhor grandes coisas fez por mim. Mas Satanás vai tentar te desestimular. Ele vai colocar problema na sua vida para tentar te desestimular. Para tentar impedir você de chegar do outro lado. Para tentar te neutralizar. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Aguenta firme. Segure firme aí. Jesus está do outro lado, te esperando. Lá do outro lado, os anjos estão te esperando para contemplar a sua vitória que Deus vai te dar. Jesus vai te dar. Olha, presta atenção. Jesus está na polpa, no lugar de direção da sua vida. É Ele que te dá direção. É Ele que quer conduzir você. E Ele vai acalmar o vento. Vai aquietar a tempestade. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Que Deus te ajude a perceber que Ele é quem está no centro. Ele é quem está na polpa do seu barco. Um abraço. Que Deus abençoe. Compartilhe os nossos vídeos. Alcance outras pessoas se você gostou. Em breve nos encontraremos por aqui novamente. Deus abençoe.